João capítulo 8, versículo 21 a 36, diz assim: de outra feita lhes falou, dizendo: vou retirar-me, e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Então diziam os judeus: terá ele acaso a intenção de suicidar-se? Porque diz: para onde eu vou, vós não podeis ir. E prosseguiu: vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Então lhe perguntaram: quem és tu? Respondeu-lhes Jesus: que é que desde o princípio vos tenho dito? Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar. Porém aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. Eles, porém, não atinaram que lhes falava do Pai. Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Ditas estas coisas, muitos creram nele. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Esse trecho da palavra de Deus, ele traz uma palavra que se repete várias vezes. Essa palavra é verdade, verdadeiramente. E eu quero trazer nesta noite algo que Deus tem falado ao meu coração, quando eu penso na verdade que Deus nos apresenta, e na verdade que nós muitas vezes somos apresentados pelo mundo que aí está. O que é verdade? Pense nesta pergunta que eu fiz agora. Verdade, o que é verdade para você? Verdade é aquilo que você acredita, é aquilo que eu acredito, ainda que alguém contrarie aquilo que eu acredito. Esta é a minha verdade. Qual tem sido a sua verdade? A verdade que você crê é uma verdade ou são várias verdades? A verdade que você crê é influenciada por alguma palavra, por alguma coisa que alguém lhe fala, ou é uma verdade firme, concreta, uma verdade irrefutável? Qual a sua verdade? Esse tipo de pergunta que nós fazemos é bastante delicada, até porque nós vivemos numa época onde a verdade é sempre questionada. Nós vivemos esse tempo de polarização, e aqueles que são de direita têm a sua verdade, aqueles que são de esquerda têm a sua verdade. Na religião também nós encontramos pessoas que dizem qual a sua verdade, e creem naquilo que elas pregam. E nós precisamos saber qual a verdade de Deus absoluta para as nossas vidas, irmãos. Nós precisamos declarar qual a razão da nossa fé, confessar aquilo que nós cremos mesmo. Nós não podemos titubear, nós não podemos andar com o pé em duas canoas, ou sermos influenciados por verdades que não são verdades. Nós cantamos aqui, né, há um lugar onde a verdade reina, a verdade de Deus. Qual a verdade para o seu coração? Muitas vezes
tenho visto, né, a igreja crescer de uma forma assustadora, né, de uma forma que nós não compreendemos o crescimento da igreja cristã, mas muitos não sabem qual é a verdade que devem crer, aquilo que devem confessar. Tem um filósofo chamado Nietzsche. Ele diz que a verdade ela é apenas um ponto de vista. A verdade não define e ela não pode aceitar definição de ninguém, porque não se pode alcançar com certeza. Ele tem um texto, esse filósofo, que se chama assim, Como Filosofar com Martelo. E ele diz que são questões que incluem o que pode ser classificado como verdade ou falsidade. A Bíblia diz, preste atenção, que o diabo é o pai da mentira. E muitas vezes nós encontramos jovens que estão sendo vítimas de mentiras, vítimas de coisas que não são a palavra de Deus, aquilo que a Bíblia fala, coisas que são fábulas, né? Como diz lá em Timóteo, né? Diz que são fábulas, são coisas que se contam, coisas que são apresentadas como verdade, mas a verdade subjetiva, uma verdade que não é concreta, não é verdadeira, não é aquilo que nós cremos de fato. A sociedade pós-moderna, ela mostra que há possibilidades, muitas possibilidades. E nós devemos tomar cuidado com aquilo que nós cremos, com aquilo que nós ouvimos e com aquilo que nós aceitamos no nosso coração. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. A Bíblia apresenta Jesus Cristo como o único e verdadeiro Salvador. Aquele que nós devemos crer, aquele que nós devemos dizer assim, olha, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Nós cremos em Jesus Cristo como o único e verdadeiro caminho, a única e verdadeira promessa de Deus para os nossos corações. E nós precisamos fazer isso, declarar, confessar. Siddhartha Gautama foi o primeiro Buda, e ele, no final da sua vida, como mestre religioso e fundador do budismo, ele declarou o seguinte: passei a vida toda procurando a verdade e não a encontrei. E não a encontrei. Quando nós estamos aqui sentados, lendo a palavra de Deus, perguntando para Deus, Senhor, o que o Senhor quer falar ao meu coração? São palavras de verdade, porque Deus não é homem para que minta, não é filho do homem para que ele se esqueça daquilo que ele falou. Quais são as promessas de Deus para o seu coração? A palavra de Deus, ela mostra coisas irrefutáveis. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, mas Ele também tem dado promessas aos seus filhos, e as promessas dele se cumprem. Ele não mente. Se Ele diz, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, Jesus Cristo está conosco. Ele é o Deus verdadeiro, Ele é o Senhor ressurreto, Ele está aqui neste lugar, ainda falando promessas, palavras de vida eterna aos nossos corações, e nós podemos crer que a verdade está nele. Eu quero falar algumas coisas que eu vi nesse texto e eu quero compartilhar com os irmãos. A primeira pergunta que os discípulos fizeram no versículo 25, quem é você? Perguntaram para Jesus. E Jesus disse assim, eu estou desde o começo com vocês. Eu sou. Muitas vezes nós não ficamos envergonhados por aquilo que nós perguntamos. Senhor, quem é você? O que o Senhor quer de mim? Claro que nós podemos perguntar, mas nós sabemos o que Ele quer de nós. Santificai-vos, né? Devemos obedecer, devemos ouvir a voz de Deus e fazer aquilo que Ele manda que nós façamos. E muitas vezes nós fazemos como o povo de Israel. Está o Senhor no meio de nós ou não está? Fazemos perguntas que entristecem o coração de Deus. Qual é a verdade de Deus para você? A verdade é que Ele está conosco hoje, aqui, agora,
e Ele estará conosco amanhã, no dia difícil, no dia de tribulação, no dia da tempestade. Ele estará conosco. Não temas, eu sou contigo. Não temas, eu seguro nas tuas mãos. Quem aqui crê no poder de Deus? Levanta a mão. Quem aqui crê no poder de Deus, na verdade de Deus aos nossos corações? Mas eu quero compartilhar com os irmãos 3 tipos de pessoas, e muitas vezes você pode se identificar com um desses tipos de pessoas, que eu vejo no nosso tempo atual, eu vejo nas igrejas também. Primeiro, pessoas que buscam a verdade. Buscam a verdade. Há muitas pessoas que buscam a verdade, mas buscam a verdade na ciência, buscam a verdade nos vícios, buscam a verdade na religião. Era isso que os discípulos de Jesus faziam. Então muitas pessoas buscam a verdade, estão sempre buscando preencher o vazio nos seus corações, estão perguntando qual o motivo da minha existência, para onde eu vou, o que o Senhor quer que eu faça, mas nunca obedecem à palavra de Deus. Estão sempre buscando: Senhor, eu quero fazer a tua vontade, Senhor, eu quero te compreender. Em Oséias capítulo 6, versículo 3 diz assim: conheçamos ao Senhor e prossigamos em conhecê-lo. Sabe, irmãos, nós estamos aqui nesta noite porque Deus nos permite estarmos aqui adorando o seu nome. Nós estamos vivos porque Deus nos permite. Nós estamos tendo a capacidade de orar, de ler a palavra, de ouvir a palavra de Deus, porque Deus tem sustentado as nossas vidas. E às vezes, muitas pessoas procuram, não acham, não encontram, não ficam plenas daquilo que procuram e se sentem frustradas. Pessoas que muitas vezes nos procuram e dizem assim: pastor, eu não tenho prazer nas coisas de Deus, eu não tenho prazer em ir à igreja, eu não alegro mais o meu coração, tudo é uma mesmice, eu não sinto o arrepio do Espírito Santo na minha vida, eu não ouço mais a voz de Deus, parece que Deus não está ouvindo o meu clamor. Essas pessoas sempre reclamam de tudo, reclamam da sua posição, dizem assim: ah, se eu fosse alto, se eu fosse mais baixo, se eu fosse gordo, se eu fosse magro, se eu fosse rico, se eu fosse casado, se eu fosse cabeludo, se eu fosse careca. Cadê o Celso? Isso aí? Acho que ninguém fala isso. Mas estão sempre em busca de algo, né? Nada satisfaz. Estão em busca de uma verdade. E o homem é assim mesmo, na sua essência ele é assim mesmo. Ontem fez aniversário de 50 anos do homem chegando à Lua, né? Os irmãos viram isso? Coisa maravilhosa, né? Eu tinha 2 anos, mas eu lembro de alguma coisa quando a gente estava vendo na televisão, não sei se era televisão de casa ou de um vizinho, estava vendo, né? E daí o homem vê, ele pisa na Lua, ele conquista muitas coisas, né? Doenças que antes eram doenças incuráveis, hoje se tem a cura dessas doenças, através de medicamentos, através da sabedoria que Deus deu. Pessoas que buscam a verdade, conquistam muitas coisas, pessoas que conquistam poder, pessoas que têm dinheiro, mas a ganância faz com que nunca se satisfaçam com o que têm, e que vivem amedrontadas, temerosas. Nunca se viu tantas pessoas com depressão, porque buscam, mas só encontrariam se tivessem entregue os seus corações para Jesus. O versículo 12 do mesmo capítulo, Jesus diz o seguinte: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará na escuridão, mas terá a luz da vida. Amém? Jesus Cristo é a luz do mundo. Jesus Cristo é a verdade. Jesus mostra o caminho para a verdade que liberta. Mas muitas pessoas preferem ficar na busca. Buscam sempre, querem buscar e dizem assim: eu não estou satisfeito.
Mas como não se satisfazer com a palavra de Deus? Essa palavra que é viva e eficaz. Essa palavra que enche os nossos corações de alegria, que nos exorta, que nos mostra o caminho. Como não se satisfazer com a certeza da salvação em Cristo Jesus? Então, meus irmãos, se você está procurando alguma verdade que satisfaça as suas necessidades, você pode encontrar em Jesus Cristo, no Espírito Santo de Deus. Coloque a sua vida no altar de Deus. Diga assim: Senhor, eu quero não que a igreja me satisfaça, não que a religião me satisfaça, mas eu quero mesmo que o Teu Espírito Santo encha o meu coração. Eu quero ser mesmo ungido pelo Teu Espírito Santo, a fim de que eu me anime a prosseguir nessa caminhada. E Deus vai fazer isso por você. Às vezes a gente pede muitas coisas para Deus, mas a gente não pede isso, a plenitude do Espírito Santo. Peça para Deus. Deus sabe qual a necessidade do seu coração, Deus sabe aquilo que você está necessitando, e Deus vai te abençoar, eu tenho certeza. Se há pessoas que buscam a verdade, há aqueles que são os donos da verdade, são aqueles que a sua palavra é lei. Já encontrou com alguém assim? Não tem o que você faça essa pessoa mudar de ideia. Pessoas que são convictas daquilo que falam. Se tem pessoas que se frustram por não encontrar a verdade, há pessoas que elas dizem assim: não, eu estou com a verdade, eu sei a verdade, e muitas vezes não é a verdade que ela tem que satisfaz o seu coração. Tudo para essas pessoas, e até Deus, tem que ser a sua imagem e a sua semelhança. Triste isso, né? Quando nós encontramos pessoas assim, a igreja não serve para ela, as pessoas não servem para ela, a palavra de Deus tem erros. E daí Jesus, no início do capítulo 8, nesse mesmo capítulo que nós lemos, Jesus não condena uma mulher pega em adultério. Os irmãos já leram essa passagem. Ele perdoa esta mulher. Na verdade, a religião mandava que essa mulher fosse apedrejada. Mas Jesus diz assim: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Olha que coisa, irmãos. Jesus, o caminho, a verdade e a vida, mas usando de compaixão, usando de amor, indo além daquilo que a lei falava, aquilo que a lei dizia. Hoje, na nossa sociedade contemporânea, nós encontramos muitas coisas que queremos dizer qual a nossa verdade sobre a homoafetividade, o aborto, a violência, a polarização de ideias, mas nós não falamos aquilo que a Bíblia manda, falamos aquilo que nós achamos. Esses são os donos da verdade, não são pautados na palavra, não tem como base a palavra de Deus. Pessoas que se acham donas da verdade resistem ao chamado de Jesus porque acham que são mais verdadeiros do que o próprio Jesus. Por isso que no versículo 24 nós lemos assim: por isso eu disse que vocês vão morrer sem o perdão dos seus pecados. De fato, morrerão sem o perdão dos seus pecados se não crerem que eu sou. Jesus é o nosso advogado. Jesus é o pão da vida. Jesus é aquele que nos oferece a salvação. Mas nós devemos crer. Nós devemos crer verdadeiramente que Ele não foi um Jesus histórico apenas, que Ele não foi um profeta, um ser iluminado, mas que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Quando nós cremos, nós vamos sentir desejo de pregar essa palavra. Vamos sentir desejo de dizer a todas as pessoas qual é a verdade absoluta, a verdade irrefutável, a verdade que traz paz ao coração do ser humano. Há aqueles que se frustram por procurarem e não encontrarem, aqueles que são os donos da verdade. No versículo 13,
nós encontramos a palavra de Deus no capítulo 8, dizendo: os fariseus disseram a Jesus: agora você está falando a favor de você mesmo, por isso o que você diz não tem valor. Pessoas religiosas, mas que diziam que a palavra de Jesus não tinha valor, porque ele falava de si mesmo. Jesus está falando de si mesmo para nós nesta noite. E Jesus está dizendo que Ele é o Deus Todo-Poderoso, estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele é o pão da vida, Ele é aquele que faz com que nós possamos olhar para tão somente o autor e consumador da nossa fé, esquecer as coisas que já passaram, termos confiança na palavra de Jesus como Senhor e Salvador. Ele disse: eu sou. E Deus disse para Moisés: Moisés, diga ao povo: eu sou o que sou. Eu sou o que sou. E Jesus, o Emanuel, o Deus conosco, Ele não apenas diz palavras de vida eterna, mas Ele faz milagre nas nossas vidas. Que milagre que você tem reconhecido de Jesus na sua vida hoje, nos dias que passaram, aquilo que Ele já fez e aquilo que Ele promete fazer. Se tem os frustrados, se tem os donos da verdade, tem uma terceira categoria, e essa categoria de pessoas que buscam a verdade são também as que recebem a verdade. Eu tenho certeza que a maioria das pessoas que aqui estão fazem parte desta categoria. Entre os frustrados, entre os donos da verdade, graças a Deus, existem aqueles que se rendem à verdade. E esta verdade não é uma verdade filosófica, não é uma verdade baseada na ciência, são verdades irrefutáveis da palavra de Deus. João 14, versículo 6, Jesus responde o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém pode chegar ao Pai a não ser por mim. Jesus sempre se colocou como a única verdade. Ele é o único, Ele é o poderoso, nós lemos isso lá em Apocalipse, Ele é o alfa e o ômega. Ele vem para nos salvar e Ele vem para nos libertar também. Ele coloca-se como o caminho, a verdade, a vida. Aqueles que fazem parte desta terceira categoria de pessoas receberam Jesus como Senhor e Salvador e o tornaram Senhor de suas vidas. São diferentes daqueles que se frustram, são diferentes daqueles que dizem serem donos da verdade, mas a verdade faz parte da sua vida. Esta verdade que nos liberta. Na igreja, são aqueles que não ficam procurando defeito nas coisas, problema nas coisas, mas são aqueles que adoram o nome do Senhor, pois creram naquilo que Jesus disse, versículo 31 e 32. Então Jesus disse para os que creram nele: se vocês continuarem a obedecer aos meus ensinamentos, serão de fato meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia! Já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós somos libertos, nós podemos viver esta vida e vida plena nas mãos do Pai. Abra sua Bíblia em Gálatas. Eu gostaria de ler esse versículo que está em Gálatas capítulo 5, versículo 1. Não vos tornei a serem escravos novamente. Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. Amém? Que Jesus Cristo possa abençoar a sua vida. Que quando você falar de verdade, você se lembre do caminho da verdade e da vida. Que você possa dizer: Ele me libertou, já não sou mais escravo, já não há mais condenação, e a palavra da verdade está no meu coração. Que você seja bênção na vida de pessoas que buscam a verdade. Que você possa falar desta verdade que você já encontrou, que você possa não ser dono da verdade, mas mostrar a verdade através da palavra de Deus e através da sua vida.